Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe aquela sensação de estar um pouco perdido, com tanta opinião, tanto conselho vindo de todo lado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa fonte de sabedoria que, olha, atravessa os séculos. O Salmo 1. Ele é quase como um mapa para uma vida com mais sentido, sabe? E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Com tanta gente dando pitaco, tanta dica na internet, nos livros, na TV, como é que a gente filtra? Como saber qual direção seguir para de fato encontrar algo que nos faça bem? Então é exatamente aí que o Salmo 1 surge como um GPS espiritual, digamos assim. E o mais legal, o que chama a atenção logo de cara, é que ele não chega com uma lista de faça isso, não faça aquilo. Não. Ele começa com uma promessa. A promessa de uma vida bem-aventurada. Uma palavra antiga, né? Mas que significa basicamente uma vida plena, feliz de verdade. E o primeiro passo nesse mapa é curioso. Em vez de dizer, vá por aqui, ele primeiro diz, olha, evite esses caminhos aqui. É como se, para chegar no lugar certo, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde não pisar. O Salmo nos mostra o que é preciso deixar de lado para a gente poder de fato seguir em frente. E essa orientação é super direta, dividida em 3 pontos bem claros que mexem com a nossa vida todo santo dia. Primeiro, as vozes que a gente escuta. Segundo, o caminho que a gente anda, ou seja, nossos hábitos. E terceiro, as pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos mergulhar nesse primeiro ponto. Qual voz a gente está ouvindo? Para pensar um minuto. A quantidade de informação, de opinião, de conselho que entra na nossa mente todos os dias é uma loucura. Vem das redes sociais, da família, dos amigos, é um bombardeio constante. E aí a gente vê um contraste gritante, né? De um lado tem aquele conselho que a gente ouve por aí. Ah, se vinga, paga na mesma moeda, não leva desaforo para casa. Do outro lado, tem um conselho que vai na contramão de tudo isso. Perdoe, busque a paz. A reflexão que fica é, qual dessas vozes está falando mais alto no nosso dia a dia? Qual a gente tem escolhido ouvir? Beleza. Então a gente filtra as vozes. Mas não para por aí, né? Não adianta só ouvir a coisa certa. O segundo grande aviso do Salmo dá um passo adiante. Ele olha para as nossas atitudes, para o caminho que os nossos pés estão de fato traçando. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. O Salmo não está falando daquele escorregão, daquele erro que todo mundo comete um dia. Sabe, um momento de estresse no trânsito? Não é isso. A expressão usada, deter-se no caminho, é muito mais forte. É sobre se instalar no erro. É quando aquele comportamento errado deixa de ser um acidente e vira o nosso endereço fixo, entende? Vira um hábito. Bom, e aí a gente chega no terceiro e último alerta. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Pois é, o Salmo já falava disso há milênios. As nossas companhias, o nosso círculo de amizades. Isso tem um poder gigantesco de moldar quem a gente é. E é impressionante como um texto tão antigo parece que foi escrito ontem, né? Pensa só nos zombadores de hoje em dia. É o comentário malicioso na internet para zoar a aparência de alguém, são os memes que debocham de coisas sérias, é aquela piadinha que diminui a fé do outro. O Salmo está nos convidando a olhar para isso e pensar que tipo de roda é essa em que a gente está se sentando, que tipo de conversa a gente está alimentando. Ok, até agora a gente viu o que evitar. Mas e aí? O Salmo 1 é muito mais do que uma lista de nãos. Depois de mostrar o que deixar para trás, ele vira a página e mostra o que colocar no lugar. Ele aponta para uma fonte de alegria de verdade. E a chave para essa vida plena, segundo o texto, está aqui. Não é só fugir do que é ruim, é ativamente buscar o que é bom. É ter prazer, encontrar satisfação, sabe? Encontrar alegria em mergulhar na lei do Senhor, meditar nela, deixar que ela faça parte do nosso pensamento de manhã e de noite. E a metáfora que o Salmo usa para descrever quem vive assim, nossa, é linda demais. É a imagem de uma árvore, mas não qualquer árvore. Uma árvore plantada bem na beira de um rio. Imagina só, ela está sempre com as raízes na água, sempre se nutrindo. Por isso, ela é firme, forte, cheia de vida. Faça chuva ou faça sol, ela está lá, inabalável. No final das contas, o Salmo apresenta 2 caminhos, 2 possibilidades de vida. De um lado, essa árvore, forte, que dá fruto, que tem raízes, uma vida com propósito. E do outro lado, a palha, sabe, a casca seca do grão. Leve, sem raiz, sem peso, qualquer ventinho leva embora. É o contraste entre uma vida bem fundamentada e uma vida que vai para onde o vento sopra, sem direção. E a gente termina com essa imagem na cabeça. Pensando na nossa própria jornada, nas fontes que a gente busca para se nutrir todo dia,
A pergunta que fica é: o que tem nos sustentado? A nossa vida tem se parecido mais com essa árvore, firme, plantada junto a um ribeiro que dá vida? Ou será que a gente tem se sentido mais como a palha, levada por qualquer vento? A resposta? Bom, a resposta pode mudar tudo.